Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui, seguir as outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares aos episódios no Instagram. Os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no Telegram e você pode acompanhar esse podcast em vídeo também no YouTube. Bom, hoje a gente comenta o bom desempenho da Bolsa Brasileira em janeiro, que terminou o mês com uma alta próxima a 5%, quebrando uma série de 4 meses consecutivos em queda. E a gente vai tentar entender um pouco esse resultado, quais setores e ações em especial contribuíram para esse bom desempenho e tentar projetar um pouco como a Bolsa deve andar daqui para frente, entendendo também um pouco como foram os fluxos para a Bolsa, entendendo também como está o sentimento dos grandes investidores. Então, para comentar todos esses temas, a gente conta com as participações do Matheus Marques, que é estrategista aqui no Research do Itaú BBA, e do Bernardo Veiga, que é Senior Vice President na área de Sales aqui da corretora do Itaú BBA. Bernardo, Matheus, tudo bem? Marcelo, Matheus. Tudo bem? Olha, Marcelo. Beleza. Bernardo. Prazer. Bacana falar de Bolsa com mais ânimo aqui dessa vez, né? Janeiro foi... Vai Brasil. Isso aí. Só não podemos zicar. É isso. Acho que para começar, Matheus, acho que vale entender como é que fica essa balança, qual que é a contribuição de fatores domésticos e de pontos aí do cenário externo nesse bom desempenho da Bolsa. Beleza, Marcelo. Eu acho que dá pra gente dividir, pensar que os dois foram positivos, assim. Digamos positivos, vou entrar um pouquinho mais no detalhe, mas primeiro o doméstico, você teve um noticiário um pouco mais vazio, tá? O que é comum para essa época do ano, a gente não tem tanta notícia vindo de Brasília, né? Você não tem tanta coisa tramitando oficialmente em Brasília, no Congresso, na Câmara, enfim. Num momento também que a gente veio de 2, 3 meses muito negativos, né? Novembro, dezembro foram os meses que a Bolsa mais acumulou quedas aí no ano passado. Foi quando a gente teve esse noticiário vindo de Brasília mais pesado. Então, o janeiro foi meio que uma recuperação, né? Não teve tanta notícia e isso pode ser visto como positivo, pensando do ponto de vista doméstico. Olhando para o externo, a gente teve um global que também contribuiu um pouco, né? Você teve o dólar mais fraco versus algumas outras moedas, né? Principalmente o real, que se depreciou muito ano passado, mas se recuperou parcialmente agora no início do ano. Você teve a Treasury caindo um pouquinho também, dando um pouco de volatilidade, mas principalmente do meio de janeiro para o final do mês, caindo um pouco também. E um pouco de volatilidade nas bolsas americanas, né? Então acabou que se criou ali um clima, digamos, favorável assim, para o Brasil. Primeiro porque você tinha uma posição técnica relativamente favorável, tá? Se a gente for olhar no passado, Bolsa Brasil, Equities Brasil em dólar caiu aí quase 35%. Então, o investidor estrangeiro ele estava um pouco mais fora do score. Se a gente for olhar alocação versus mercados emergentes, o Brasil deixou de ser um país tão relevante, né? Então, existia um posicionamento técnico relativamente leve, bolsas relativamente sobrevendidas. E o que a gente percebeu, principalmente do nosso lado de estratégia, é que a gente começou a receber novas demandas de investidores que estavam talvez um pouco fora de Brasil já há alguns anos, porque o Brasil chegou num ponto que, está negociando a 6 vezes e meia, 7 vezes lucro. Então, o velho investor lá de fora, quando olha isso, quando apita na tela dele, olha, o Brasil está nesse nível de valuation, ele começa a querer perguntar, quer começar a entender o que está acontecendo, o que vai ser direcionador. Então, a gente acha que um pouco de janeiro foi um pouco desse investidor mais de valor, olhando um pouquinho mais para a Bolsa, botando o primeiro pé na água, digamos assim, nesse mês de janeiro. Nossa cabeça foi um pouco disso. Bacana, acho que quando eu estava montando o roteiro, eu coloquei aqui que a gente viu uma entrada líquida na casa de 4 bi. Nos últimos dias, esse número se aproximou de 7 bi. Eu queria entender, Bernardo, na tua ótica aí, como o Matheus colocou, a parte técnica, o que pode ter sido um bom ponto de entrada, o que representaria um movimento mais tático dos investidores, ou dá para a gente olhar uma tendência estrutural desse gringo trazendo dinheiro para cá? Bom, a gente tem uma leitura assim, sobre o fluxo do estrangeiro, nunca é fácil, inclusive acho que as pessoas quando tentam prever isso, elas erram. O que eu acho que é bem mais relevante é tentar pegar pontos de inferências, assim, o quanto que o gringo está dedicando de tempo para olhar Brasil,
a quantidade de perguntas e o feedback, eu acho que qualitativo, ele acaba sendo muito mais preciso como para você identificar se é um movimento mais estrutural ou não, do que, de fato, só o fluxo. Se você olhar, a gente estava até olhando mais cedo isso, assim, você teve uma entrada expressiva em agosto de 2024, depois você teve alguns meses de saídas até dezembro, que entrou 1,7. Isso tudo a gente está falando do cash, né? A gente está falando de futuros. Mas 1,7 bi no cash e janeiro, que foi muito forte de novo. Ou seja, o gringo entrou forte em agosto, ficou sem fazer grandes movimentações em termos de entradas ou saídas por alguns meses. Em dezembro a gente viu uma entradazinha ali no final do ano e no final de dezembro, e aí em janeiro de novo de forma expressiva. Assim, imaginar que vai ter um fluxo da forma que a gente viu em janeiro, todo mês, e que isso vai se comprovar como sendo, enfim, uma tese mais estrutural, eu acho que é menos provável, tá? Eu acho que, assim, ao longo do tempo que a gente vê, ele realmente vem, coloca dinheiro e ele espera. Então, e de novo, imaginar que a mesma magnitude observada em janeiro vai acontecer em fevereiro, março, é improvável, tá? Dito isso, o tom dos feedbacks, acho que o Matheus falou bem, é isso, tá? A gente está vendo que tem tido mais interesse, a gente, obviamente, ali fica vendo muito do flow, do fluxo do investidor gringo, então você vê que ele está comprando papéis que, de fato, eles querem carregar a posição. Então, não parece ser um fluxo tão, enfim, passageiro assim. Naturalmente, eu acho que teve uma parcela desse fluxo de janeiro que foi talvez mais tático. Então, se você olhar o que teve de entrada no cash mais o futuro, totalizou algo como aí seus 11 bi de reais, dos quais 6, 7 foi cash, o saldo em futuro. O futuro é um fluxo que tende a ser mais passageiro, entendeu? Então, assim, imaginar que essa parte do fluxo é estrutural, acho que é bem difícil, assim, a gente não tem uma visibilidade boa. Então, acho que, assim, a percepção do estrangeiro é que o Brasil está barato. O dedicado, principalmente o estrangeiro dedicado, ele conhece a região, eu acho que ele tem graus de preocupações diferentes do que preocupam mais o local, então eles tendem a ter mais as teses e talvez um pouco menos ao macro, ao político, e eles procuram sinais como crescimento de lucro e olham prazos mais longos, buscam qualidade, papéis que ao longo do tempo têm governanças boas. Então, no final do dia, a impressão que dá sim, acho que tem um grau do recurso que está entrando que é estrutural. Porém, eu digo isso cautelosamente, porque eu acho que no final do ano passado, ali agosto, na verdade, quando a gente teve esse aporte, muita gente imaginava também. Olha, é a virada, agora o estrangeiro vem, é estrutural. E o que ocorreu foi que, assim, não veio e, na verdade, até vendeu na margem até, enfim, esse repique agora novamente. Quando a gente olha o perfil dos fundos, você acha que essa divisão, essa composição reflete um pouco a visão que você passou? Se a gente dividir aí hedge funds, long onlys, assim, isso ajuda a gente a entender um pouco essa tendência? Eu acho assim, eu acho que ajuda. Eu acho que, de novo, acho que esse tema do qualitativo, de você conversar de fato com o gestor e ter acesso a um pouco do mindset, né, que tá levando ele a aplicar aqui no Brasil, enfim, ou talvez até mesmo na região como um todo, eu acho que ela tende a ser mais valiosa do que esses sinais, assim, entrou um mês, saiu no outro, ou
é um long only ou é um hedge fund. O nosso flow aqui, ele tem uma predominância de fundos mais dedicados. Então, o que quer dizer isso? Os fundos mais dedicados, eles têm um mandato onde ter uma posição em Brasil, ela geralmente está no mandato dele. Então, assim, o cara ter 0 é mais improvável do que ele ter alguma posição. O que a gente tem visto sim, os dedicados estão gastando tempo, estão procurando oportunidades no Brasil, de certa forma, para fazer o que a gente chama de bottom fishing, que é tentar comprar aqui porque agora está muito barato, vou acertar o low. Eu acho, óbvio, que tem um componente macro muito importante nesse último mês, assim, que foi relevante para mercados emergentes de uma forma geral. E aí eu acho que, por conta disso, teve um mix dos dois. Ou seja, a gente teve tanto o dedicado, que a gente pode chamar também dos long onlys, tendem a ser mais long onlys, né? Os dedicados comprando, mas a gente observou que teve também uma parcela disso que foram os hedge funds, os global managers e por aí vai, que não necessariamente tem que ter uma posição em Brasil. Mas assim, acho que essa resposta ela não pode ser sim ou não, mas tentando responder ela de forma mais objetiva possível, eu diria para você que teve mais dedicado fundo long only comprando do que hedge fund. Perfeito. Tentando entender um pouco a composição desse resultado de janeiro, Matheus, quais setores ou mesmo ações individuais aí que mais contribuíram positivamente e também aquelas que puxaram negativamente? Beleza. Quando a gente passa um mês, passa um período que a gente quer entender um pouquinho essas tendências, a gente normalmente olha para 2 coisas, né? Primeiro, a contribuição, ou seja, levando em consideração o peso de determinada empresa, determinado setor no Ibovespa ou em outro índice, né? Qual o setor que foi mais relevante, porque isso nos diz um pouco também sobre quanto que o investidor está alocando em papéis mais de large cap. E a gente olha também a variação pura, né? Digamos assim, quanto que subiu, quanto que caiu. Então, acho que olhando por essa perspectiva, a gente consegue ter algumas tendências um pouco mais positivas, né? Então, no lado positivo, destacaria 2 nichos. Um que contribuiu mais para a alta do Ibov em pontos, né? Como eu falei, considerando a relevância e o peso que eles têm para o Ibov, que foi o setor financeiro, tá? E um outro pocket que subiu bastante também, teve uma altas aí até mais relevante em termos de percentuais, foram os nomes de mais beta, né? Os nomes mais cíclicos, né? Por que eu separei nesses 2 pockets, né? Não só por conta dessa, o que subiu mais, o que contribuiu mais, mas é porque acho que isso diz um pouco do quem que comprou cada um desses pockets, né? Na nossa cabeça, o gringo ele entrou mais em setor financeiro, é um setor mais líquido, é um setor que o gringo, na média, já conhece, tem essa maior representatividade dentro do índice, então tende a ser uma porta de entrada, um meio de aumentar a exposição do que o investidor estrangeiro tem quando ele quer gradualmente aumentar a sua exposição. Já ao lado de beta, de empresas mais cíclicas, a gente entende que já foi um movimento mais do local. E aí, talvez em duas vertentes, acho que o Bernardo pode até me complementar se achar relevante. Alguns nomes foi mais um short covering, ou seja, empresas que os gestores locais estavam vendidos e tiveram que recomprar porque viram que o humor do mercado de curto prazo estava mudando. Então, para não ser pego numa alta, tendo posicionado contra ela, ele recompra a posição, então isso tem um poder, uma força de compra também. E, ao mesmo tempo, tem alguns betas de mais qualidade que ele também comprou porque viu que o mood do mercado melhorou. Putz, não posso ficar só em nomes defensivos. Tem que adicionar um pouquinho mais de beta na minha carteira, porque se a bolsa sobe 5, eu talvez não queira subir só 5. Eu preciso botar um algo a mais ali para tentar subir 6, para tentar já ganhar uma gordurinha do Ibovespa nesse início do ano, né? Então, acho que tem esses 2 pockets, né, dentro do que mais subiu, do que foi mais representativo, e do lado de funding, do que foi vendido, o que foi realocado para alocar nesses 2 pockets que eu mencionei, acho que a gente pode falar um pouco de exportadoras,
tá? Acho que a gente tinha, pelo final do ano passado, né, os últimos 2 meses, o dólar se valorizou bastante, a gente viu muitos trades aí em cima desse setor de commodities, de exportadoras, parte de industrials também. Então, a gente viu esses papéis cedendo um pouquinho agora no início do ano, focaria bastante na parte de alimentos e bebidas, ali, empresas de proteína, por exemplo, foram as que mais sofreram nesse início do ano. Um pouco as empresas do setor de mineração e siderurgia também, que serviram mais como funding. Óleo e gás, ali, Petrobras, por exemplo, foi uma das maiores contribuições positivas. Então, foi um setor que ficou um pouco fora dessa dinâmica. Então, pocket mais funding, que foi realocado, foi mais essa parte mais de proteínas, até com dólar cedendo também. Empresas de mineração, acho que foram as mais afetadas nesse sentido, nesse primeiro mês. Até, só acho que tem um negócio que é legal que a gente tem feito, a gente tem gastado, de forma geral, muito tempo, assim, para analisar os fatores que estão driving performance. Então, no final do dia, a bolsa tem, sei lá, 100 papéis lá e é difícil você olhar na tela e dizer, olha, a bolsa está subindo hoje ou caindo hoje porque foi isso ou aquilo. E naturalmente as coisas cada vez mais elas estão movendo em grupos. Então, por exemplo, quando a gente olha os fatores que foram mais importantes para essa performance positiva em janeiro, curiosamente, e aqui eu estou falando performance attribution mesmo, percentual, e não pontos absolutos. Você teve o que outperformou? Os fatores de most shorted, que em outras palavras quer dizer, traduzindo para português ao pé da letra, os papéis mais vendidos. Os papéis de longa duração, o basket de long duration, que são os papéis que têm uma exposição à curva longa de juros, ou são mais expostos à curva longa de juros. E, por fim, os domésticos. E aí, domésticos de forma geral, um grupo grande, mas é um setor que, de forma geral, os investidores gostam de ter porque ele é muito representativo da economia doméstica, né? E como o setor de consumo é muito grande, tende a ser o setor que a gente considera aí o mais doméstico, vai. E essas foram as outperformances da Bolsa em janeiro, o que corrobora com o que o Matheus estava falando, que teve um movimento de rotação relevante ali do final de dezembro, onde as pessoas falaram, puxa, não vai, a Bolsa não vai andar. Então todo mundo se posicionou de forma mais defensiva, tinha uma preocupação grande quanto à entrada do Trump nos Estados Unidos, tarifas, etc. Então, os investidores, acabou ali dezembro, o pessoal rotacionou as suas carteiras que estavam posicionadas de uma forma, eu vou dizer assim, mais agressiva, no sentido que elas estavam com um beta maior, e reduziram o beta logo ali no comecinho, final de dezembro, começo de janeiro. E o que aconteceu foi que a gente teve uma leitura do mercado de forma geral, que é a história lá do macro ter corroborado, um pouco menos, ou um pouco mais benigno, para mercados emergentes de forma geral. E isso trigou a entrada do estrangeiro no Brasil, assim como comprou outros mercados emergentes de forma geral, e pegou o local no contrapé. Ele tinha acabado de mudar a carteira dele, comprou as dolarizadas, comprou mais banco, voltou para utilities, pegou no contrapé. E aí o estrangeiro foi comprando, e o local, o que teve que fazer? Reposicionar a carteira, foi comprando também. E até, assim, foi um movimento certo, acho que o pessoal acertou esse reposicionamento. Eu estava olhando agora um tracking que a gente faz da performance de vários fundos de ações, e os fundos performaram na média bem em janeiro. Então, assim, olhando, obviamente que isso aqui não dá para cravar, né? Porque no final é um proxy. Mas olhando um proxy de mais de 60 fundos, long only, long bias, terminou aí na média um pouco mais de 5% para cima. Então, mais ou menos 5% para cima year to date, que a gente ainda está no comecinho de fevereiro. E isso outperforma benchmarks importantes. Outperforma o Ibovespa e outperforma
o índice VPX2, que seria, digamos ali, papéis nem tão pequenos como você encontraria no Small Cap Index e nem tão grandes quanto você encontraria no Ibovespa. Então, seria um blend. E esse acompanhamento que a gente faz mostra que os fundos outperformaram ambos desses benchmarks, que eu acho que é bem relevante. Então, eu só queria complementar nesse sentido. Não, e acho que aproveitando seu complemento e, de novo, tentando exemplificar a reflexão que vocês trouxeram, se a gente usar o flow da corretora para exemplificar, o que a gente viu de maiores posições compradas em janeiro e como é que a gente vê essa diferença que vocês falaram do gringo e do brasileiro justamente nessas posições? Claro. Acho que assim, para não passar um flow super extensamente aqui, eu acho que tiveram 2 papéis que foram que chamaram bastante atenção assim ao longo do mês de janeiro. O primeiro foi B3. B3, naturalmente, assim, é uma forma de você aplicar no Brasil, investir no Brasil dando certo, sem necessariamente ter que ir para um setor da bolsa com um beta super extremo. Então, assim, quando você pensa o setor imobiliário, né, construtora, de forma geral, ou até mesmo doméstico, as varejistas, ali, olha, você naturalmente, se der certo, você vai funcionar. Só que também, se der errado, provavelmente aquele investimento vai perder mais valor do que se você fizer uma aposta similar em B3. Então, a B3 é a forma de você apostar no Brasil, tentando correr um pouco menos de risco, ponto. E B3, curiosamente, é um papel que o estrangeiro gosta muito, porque tem outras bolsas listadas no mundo, é um business model mais ou menos parecido, e a B3, no começo do ano, estava nos seus menores níveis aí em muitos anos. E a gente até brinca, às vezes a gente fala assim, B3 nesse preço aí é para comprar, porque bate, volta, bate, o estrangeiro vem e compra. Então a gente viu de novo tradando aí nos patamares de mais ou menos 10, 11 reais e enfim, tá por aí ainda, mas o ponto é que a gente viu um fluxo grande de estrangeiro comprando papel, comprou ao longo do mês de janeiro inteiro, e chamou muita atenção, porque naquela linha do que a gente estava conversando antes, assim, quando você olha o tipo do papel que o investidor está comprando, é muito do que a gente sabe que eles gostam. Então, leva a crer que no final do dia, o que eles estão comprando é porque eles querem comprar e vão carregar aquelas posições por mais tempo. Então, B3 é um exemplo. O outro exemplo, assim, que eu nem olhei, mas deve estar entre assim, as melhores performances do ano, é TOTUS. TOTUS é um papel, assim, considerado blue chip brasileira. Acho que o pessoal lá faz um trabalho excepcional. O Denis, enfim, lidera a companhia de uma forma, assim, que todo mundo aprecia e de certa forma, vangloria até. Mas o resumo da ópera é, assim, de novo, um outro papel que o estrangeiro é super versado, conhece o business, acompanha há muitos anos, é um case que não tem muitos comparáveis aqui no Brasil, mas tem alguns comps, assim, de forma geral, internacionais. Não estou querendo comparar, às vezes eu escuto assim, mas a Microsoft, não estou entrando nessa seara, mas é um business que é diferente do que você geralmente encontra na bolsa e o estrangeiro gosta. Muitas vezes a gente escuta do local, poxa, mas e o múltiplo? Tem tanta coisa na bolsa negociando, é um múltiplo bem mais baixo. Mas é uma daquelas histórias, assim como tem outras, Raia, Drogasil, enfim, que negociam com um múltiplo mais alto mesmo.
eu acho que nada mais ou nada menos é do que um prêmio de qualidade, de crescimento e uma empresa que entrega com consistência. A gente viu um fluxo muito grande de estrangeiro comprando TOTVS ao longo de janeiro aí, sem sinais de arrefecer. Então, é um negócio que assim, a gente ainda está acompanhando, mas o papel deu um spike muito grande de preço. Foram fluxos interessantes. Rapidamente na parte do local, porque como o local ele acompanha todos os papéis da Bolsa, bem mais no detalhe, talvez, que o estrangeiro, que acaba se limitando talvez aos nomes mais líquidos, ou que ele conhece e consegue comparar em outras regiões do mundo. Os locais, eu acho que eles, de novo, eles optaram por fazer um rotation. Voltaram para dentro de consumo, lojas Renner, voltaram a comprar. A gente viu o pessoal comprando C&A, que é uma outra varejista que enfim, estava indo super bem em termos de performance, né? Acho que de entrega operacional ainda está super bem, mas em termos de performance, de performance do papel, estava indo super bem. Aí, obviamente, veio essa virada da Bolsa ali em dezembro, etc. Entregou muito dos ganhos, mas eles voltaram a comprar, os locais voltaram a comprar em janeiro. Vimos fluxo também nas construtoras de baixa renda, acho que Cury foi uma delas assim, que chamou bastante atenção na sua alta performance. Cirela, que também é um nome assim, que os resultados operacionais vêm surpreendendo tri após tri, negocia um múltiplo super baixo, mas é um papel considerado de long duration, né? A duração mais longa, porque é muito correlacionado aos juros. Sofreu quando os juros abriu, e os juros voltou a fechar, o pessoal voltou a comprar. Então, assim, só alguns exemplos, mas eu acho que o ponto o local fez o movimento de colocar mais beta, mais risco na carteira em janeiro. Esses foram alguns dos papéis. Não, acho que pegando essa conclusão da rodada que a gente fez com vocês dois, Matheus, a gente tem justamente esse movimento de rotação e que muda um pouco o que a gente tinha como mantra, que a gente gravou há algum tempo atrás com o Daniel Gever, que é o estrategista-chefe aqui do Research. Ele bateu muito na tecla do Carry, Quality e FX Exposure, né? E pelo que a gente está ouvindo de vocês, o local começou a adicionar mais risco, mudar um pouco essa ideia. Então, como é que fica daqui para frente? A gente continua com esse mantra, com essa ideia um pouco mais defensiva, ou a gente complementa a estratégia visando aí um movimento por mais risco, por nomes aí mais beta? Pergunta de $1 milhão, hein? Eu quero escutar. Então, Marcelo, a gente, na verdade, dado que a gente não teve uma mudança muito estrutural, como ela falou, a gente teve uma parte que foi estrutural, talvez de fluxo, mas o movimento pareceu um pouco mais tático, e nesse momento a gente prefere manter esses 3 pilares, digamos assim, quando a gente vai montar um portfólio, né? Obviamente, vai ter empresa que vai ser carrego com qualidade, tem empresa que vai ter carrego com exposição cambial. Então, assim, dadas as combinações que a gente pode fazer, e aí, pode ser um carrego com qualidade num setor mais cíclico. Enfim, a gente fazendo esse mix aí entre os papéis, entre o stock picking em si, eu acho que a gente continua gostando desses 3 pilares, mas a gente não fez nenhuma mudança relevante na carteira, tá? O que eu acho que dá para falar sobre cada um deles, eu acho que primeiro, começando pela exposição cambial, obviamente o real se fortaleceu versus dólar, então isso para essas empresas exportadoras que têm essa exposição cambial não foi positivo de curto prazo, mas se você olhar um horizonte que a gente tem um cenário macro provavelmente mais desafiador para esse ano, os juros subindo aí para próximo de 15%, 16%. Essas empresas, além de serem dolarizadas, de terem suas receitas dolarizadas, são empresas também que dependem menos do mercado local, da economia local. Então, a desaceleração que a gente deve ver aí de crescimento de mais de 3% para próximo de 2%, talvez até um pouco abaixo de 2%, essas empresas não vão pegar tanto nessas empresas, vão ser mais empresas domésticas, empresas mais cíclicas. Então, a gente continua gostando do tempo por conta disso, né? O dólar está hoje 5,70, 5,80, mas obviamente a gente não sabe se isso vai ser mais para baixo, mas a gente não tem uma simetria muito clara, dado o que a gente tem de informação hoje, tá? E aí os outros 2 pilares, aí, carrego e qualidade,
No Brasil são duas coisas que andam até relativamente bem juntas, né? Quer dizer, a empresa que ela tem qualidade, que entrega um nível de retorno acima de custo de capital e gera valor para o investidor, de maneira simples, ela tem duas opções. Ou ela vai ter a oportunidade de continuar reinvestindo esses lucros a taxas mais atrativas, que no longo prazo ela vai virar uma compounder, que a gente chama, né? Uma empresa que não te distribui o dividendo, mas vai sempre crescendo, a gente tem bons exemplos aqui na Bolsa, depois eu posso até mencionar alguns, mas que ela vai continuando crescendo, vai mudando de patamar ao longo do tempo, ou aqui não tem oportunidade de investimento, ela vai redistribuir isso para o investidor, né? E além de distribuir isso via dividendos, um assunto que a gente até tem conversado bastante, é a questão da recompra de ações, né? Então, a combinação de empresas que estão com operacional bom, que estão gerando caixa, que não têm oportunidade de investimento no seu próprio negócio, com taxas tão atrativas, elas olham para o valuation das próprias empresas na bolsa, olha, faz sentido a gente recomprar um pouco da posição. Isso vai, primeiro, segurar um pouco o fluxo do papel, isso é parte técnica, acho que é bem claro, a gente viu bastante isso no ano passado. Então a empresa ela vai ter esse carrego a mais. Então, o carrego com qualidade, como eu falei, tem tanto o carrego em dinheiro quanto o carrego que nessas questões técnicas. Uma empresa que vai meio que empilhando linhas de receita, linhas de lucro ao longo do tempo, ou a que vai te distribuir dividendo, né? Obviamente, o valuation é sempre importante, a gente sempre tenta buscar assimetrias aí, considerando esses três pilares e o valuation, o preço que você está pagando na tela, mas nesse momento a gente está bastante confortável com esses três pilares. Repetindo, dado que a gente não teve uma mudança tão estrutural ainda nesse mês de janeiro, ou enfim, a gente não prevê no curtíssimo prazo nenhuma mudança tão estrutural. Perfeito. Acho que tentando projetar agora, Bernardo, olhando um pouco para o macro, o Matheus comentou a apreciação do real. Como é que fica a cabeça do investidor olhando esse macro local com o real mais forte, com um otimismo ao menos que de curto prazo, né, que a gente viu, com um global ainda incerto, a questão das tarifas também com muitas incertezas? Como é que fica essa equação? No final do dia, o macro vai, na minha opinião, continuar sobrepondo o que eu vou chamar de micro, enfim, mas o fundamento. E o investidor local ele ainda é bastante cético quanto a uma melhora estrutural da situação macro, tanto global quanto aqui do Brasil. Olhando assim para, vou chamar, o macro global, alguém que me diga que sabe como está funcionando a cabeça do Trump, ou a gente vai tentar contratar o cara ou a gente não vai acreditar. Mas porque no final do dia, assim, o Trump é isso, é errático, ele todo dia fala na TV, durante o pregão, ele fala às vezes mais de uma vez, então as pessoas, né, na hora que ele começa a falar, todo mundo para o que está fazendo para escutar, porque as declarações nunca são declarações leves, são sempre declarações que acabam podendo ter algum efeito, enfim, na dinâmica de precificação dos papéis. E aí, assim, então você está falando de um presidente que é muito ativo, que naturalmente tem percepções muito fortes sobre a forma como a política no país estava sendo conduzida, e ele está mudando o barco. Acho que a parte boa disso é que ele já foi presidente uma vez e eu acho, é importante botar isso, que ele reconheceu o tamanho do transatlântico que ele está pilotando. E eu acho que isso se reflete no tema das tarifas, que assim, a percepção dos investidores era que ele ia entrar e na primeira noite ali ele já ia botar um bando de ordem executiva implementando tarifas e, enfim, impondo algumas regras que eram promessas de campanha. E o que a gente está vendo na prática é que tem muita retórica, todo dia ele fala que vai botar as tarifas, etc. E sim, tem obviamente coisas sendo implementadas, mas no final do dia a percepção do mercado olha, peraí, talvez ele não vá ser tão
rígido ou duro, ele está usando isso como uma fonte de negociação, então conseguiu, aparentemente, né, postergou agora a história das tarifas com o México. Então, assim, está usando isso como uma alavanca de negociação para trazer todos aqueles outros países para, enfim, entregarem o que ele está pedindo. Que, para os vizinhos mais próximos, é, ao meu ver, muito mais uma questão de fronteira do que, de fato, econômica. E aí, do lado econômico, assim, em termos de economia mesmo, dos Estados Unidos, e aí isso afeta o Fed de maneira geral, sim, nesse sentido os dados continuam muito fortes, o que não ajuda a tirar uma pressão da curva de juros nos Estados Unidos, mas eu acho que aquela percepção que você teria talvez somente um corte esse ano, isso tem mudado. Então, hoje, na precificação assim, da curva de juros nos Estados Unidos, o mercado está colocando algo como 2 cortes na conta, que é melhor do que o 1 que a gente tinha há 30, 45 dias atrás. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos ele vai ser mais ou menos isso que a gente está vendo aí, que é um presidente tentando executar na sua política, mas reconhecendo, acho que o Trump é muito sensível ao preço dos ativos, então na hora que a bolsa começa a cair, ele vem e ele percebe e reage a isso de forma rápida. E do ponto de vista de economia, assim, por hora a gente ainda segue com uma percepção que a economia está forte e nada não temos nenhum sinal hoje concreto de desaceleração. O que não quer dizer que os juros vá subir. Eu acho que isso ainda não é base case de ninguém, tá? Mas que os juros lá tendem a cair de forma mais espaçada, mais lenta do que antes a gente imaginava, tá? Olhando para o Brasil, que o Matheus falou, janeiro é um mês que todo mundo sabe que é um mês parado em termos de news flow. O news flow no Brasil hoje é dominado pela questão política, até mais do que, por enquanto, pelo menos, mais do que a questão de atividade econômica, apesar de que tem muita gente aí preocupada que a atividade econômica tende a desacelerar no segundo semestre. E como o investidor se posiciona nisso? Curiosamente, a impressão que a gente tem é que o investidor já está voltando a ficar mais defensivo. Se você olhar um pouco do que tem acontecido nesses últimos dias, no caso essa semana, na Bolsa, e os setores que têm outperformado e aqueles que têm underperformado, você percebe uma rotação de volta para os papéis mais defensivos. O começo, não dá ainda para dizer que é um movimento que, enfim, é estruturado, etc. Não sei, está cedo ainda. Mas os últimos 3 dias foram dias de rotação, o que tem chamado a atenção se os investidores não estão olhando e falando, olha, daqui para frente vai ser mais volatilidade, mais conturbado, tem a volta do Congresso, a gente vai começar a discutir isenção, etc. Então, uma pauta mais conturbada. Eu ganhei 5%, alguns mais, outros menos, mas na média aí uns 5%. Em janeiro, que é uma performance boa, será que eu não quero começar a proteger esse resultado? Fazer uma rotação 360 graus e... Pois é. Todo mundo mas para a feliz. vida broker, a gente gosta disso. E para fechar, Matheus, acho que a gente tem os nomes da carteira de vocês, tem as top picks, tem aquela carteira mais ampla. Se a gente pudesse ajudar o ouvinte aqui, destacando os 5 mais promissores de fevereiro para frente, o que você colocaria aí pra gente? Beleza. As 5, assim, principais que eu pensei, eu acho que conversa um pouco com o que você falou, de talvez voltar a ficar um pouquinho mais defensivo, mas ter aquele pezinho na água ali dentro dos cíclicos, caso o mercado venha, enfim, tem alguma surpresa mais positiva aí pro mercado, seja vindo lá de fora, sendo interna. Então, os 2 primeiros, vou até falar relativamente juntos, que eu acho que tem muito conectados, né, que serão Equatorial e Sabesp, acho que são nomes que
Tecnicamente eles não estão tão bem posicionados, acho que muito investidor local tem. O estrangeiro está olhando cada vez um pouquinho mais para a Sabesp, tentando entender a história mais estrutural, mas são duas empresas que entram naquele pocket de compounders que eu mencionei, né? Tem empresas que têm gerado valor ao longo do tempo para seus acionistas e têm a oportunidade de continuar investindo nos seus negócios, né? Então, Sabesp, acho que tem um projeto todo de privatização que foi efetivado, mas que a fase de CAPEX, de investimento mais pesado, ela vai começar nos próximos trimestres, nos próximos anos, e isso, nosso time, pelo menos aqui, projeta gerar muito valor, absorver muito do que o arcabouço regulatório permite ela absorver e transformar isso em potencial de longo prazo. E a Equatorial, que é uma agente dentro desse processo, uma empresa que tem um track record, né, um histórico bem... que o mercado sente muita confiança, né? São muito bons alocadores de capital ao longo do tempo. Então, acho que essas duas empresas aí dentro do setor de utilities, a gente está vendo aí utilities de perto de 12%, 13%, 14% para alguns nomes, tá? Então, focaria nesses dois nomes, de Equatorial e Sabesp. Esse é um pocket, como eu falei, um pouco mais defensivo, pensando nesse momento que o Bernardo até mencionou, que a gente tem visto no curto prazo. Dois nomes de mais, como eu falei, um pouco mais o pezinho na água ali, de um pouco mais cíclico, mas ainda puxando para esse lado de carrego de qualidade. Primeiro, Direcional, tá? É um nome que a gente tem falado muito sobre Cure, sobre Direcional, sobre Cyrela. A gente aqui prefere Direcional por uma questão de valuation, negociando ali próximo de 5, 6 vezes, 4, 5, 6 vezes, depende muito do número que você tem, mas com um retorno sobre capital muito, muito elevado e um carrego ali de 15%, 16% de dividendo, 17% de dividendo, dependendo do preço de entrada, digamos assim, né? É uma empresa que está mais blindada do lado micro, digamos assim, porque está inserida no contexto de baixa renda, que querendo ou não, é um projeto que está relativamente alinhado com o que o governo tem de planejamento de redução de déficit de moradia no Brasil. Então, a gente entende que tem um micro um pouquinho mais blindado, né? O macro não vai bater tanto quanto em outros setores mais cíclicos, né? O segundo nome dentro desse pocket eu colocaria a BTG, tá? Um pouco até na linha do que o Bernardo comentou de B3, né? Um nome que se acaba fazendo uma proxy de Brasil, só que aí, obviamente, com o BTG você tem algumas opcionalidades, né? Você tem talvez um pouco mais sensível a essa questão da curva, né? Tem um duration talvez um pouquinho mais longo, mas é uma empresa que hoje tem diversas linhas de frente, né? Então tem a parte de wealth, tem a parte de asset management, tem a parte de trading, tem a parte de mercado de equity, de DCM. Então tem várias frentes que a gente entende que vai continuar entregando bons números de crescimento aí para os próximos anos, tá? E o último nome, um pé ainda nessa parte de exposição cambial, é Petrobras. Acho que um dividendo vai de 12%, 15% para esse ano, com free cash flow yield próximo aí acima de 15%, mais próximo de 18%, negociando um preço-lucro aí de 4 vezes. Então a gente vê uma assimetria ainda muito favorável. Não necessariamente vai ter um re-rating muito, muito positivo, a gente até não espera isso, mas só de você ter esse carrego, né? Você ter essa geração de caixa que volta para você. Obviamente a gente tem que monitorar o dia a dia da empresa, mas com as informações que a gente tem hoje, existe uma confiança grande que grande parte desse recurso vai voltar para a mão do acionista. Então, como eu falei, escolher uns papéis que tenham ou qualidade, né? Quer dizer, pelo menos 2 dessas caixas aí marcadas, né? O carrego, a qualidade e a exposição também. Acho que são esses 5 nomes aí que a gente pode deixar amarrado. Bem legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje, entender o comportamento da Bolsa em janeiro e projetar um pouquinho os próximos passos. Então, eu queria novamente agradecer as participações do Bernardo e do Matheus aqui com a gente. Valeu. Prazer, obrigado. Obrigado, Sano. Valeu, Bernardo.